Pode se assentar, irmão, em nome de Jesus. Boa noite a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero aqui louvar a Deus, por mais essa oportunidade e de antemão agradecer ao meu irmão Ricardo, tá, Mateus? É meu irmão Ricardo, está ali, veio nos visitar nessa noite, o meu amigo Tiago também, com o cunhado dele. Esqueceu de um amiguinho que está ali, o meu sobrinho Daniel. E Deus seja louvado. Enfim, irmãos, eu vou estar falando sobre a palavra de Deus e peço um pouquinho mais da tua atenção. Você tem muita facilidade de ouvir a voz de Deus, porque o ser humano, irmãos, ele já nasce com um chamado senso do certo e o senso do errado. Porque antes que Deus enviasse as leis por intermédio de Moisés, o homem ele já sabia o caminho que ele estava traçando, se era certo ou se era errado. Então o Espírito de Deus ele age dentro de nós hoje com uma forma muito poderosa. E eu quero trazer algumas coisas à tua mente aqui nessa noite e peço um pouco da tua atenção. Abre para mim, Alicia, por gentileza, em João, o Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 10, versículo de número 7. É o mês da lealdade ao pastor. E eu gostaria de pregar um pouquinho sobre o pastor. É com muito respeito que eu falo isso, com muito carinho, que nós temos um pastor presidente nessa igreja, o qual nos acolhe, o qual nos ama e nos respeita. Mas o pastor que eu quero falar hoje, principal, é o que o Hudson falou aqui nesse altar, que é o bom pastor. Jesus é o bom pastor, ele é o sumo pastor, ele é o pastor dos pastores. Então diz assim a palavra do Senhor: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Esse é um texto bastante lido, irmão, nas igrejas, sobre o bom pastor. Só que eu estava estudando um pouquinho sobre isso na minha casa e irmãos, é interessante. Quando a gente estuda a palavra de Deus, eu costumo falar para os meus amigos, para as pessoas que frequentam a escola dominical conosco, que eu sempre falo sobre a pregação. O ministério da pregação, irmãos, ele é muito diferente do que o ser humano imagina, porque com a mente humana a gente não vai conseguir entender, porque muitas vezes a gente estuda muitas coisas, anota muitas coisas, mas chega na hora a gente começa a falar de coisas que a gente nem entende muito, porque a revelação do Espírito Santo às vezes vem a nós e a gente trata de algumas coisas, mas quando eu estou estudando, irmãos, particularmente, acontece algo sobrenatural comigo, porque toda vez que eu estou estudando, o Espírito Santo aponta a direção, ele fala: olha, fala sobre isso,
olha, você vai dizer sobre isso, olha, você vai falar sobre isso, porque Deus quer tratar com você aqui nessa noite, e para isso o Espírito Santo de Deus já ministrou o meu coração, para eu ser o canal para transmitir a água que vai jorrar para te fazer saltar para o crescimento espiritual. Então, eu vejo aqui, irmãos, hoje eu quero falar sobre o pastor, sobre o mercenário e sobre o ladrão, que é sobre os três tipos de pessoas que Jesus trata. Eu só quero te pedir para você não enrijecer seu rosto, irmão, não fica triste comigo, sabe por quê? Porque Deus, Ele corrige a quem Ele ama. E eu não vim aqui com intenção de te corrigir, eu vim aqui com a intenção de transmitir, como eu disse, o que o Espírito ministrou ao meu coração. Então eu sei que eu sou uma pessoa, meus amigos sabem, que eu tenho o linguajar um pouco pesado, irmão. Eu tenho linguajar um pouco pesado, mas Deus tem me moldado para trazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para Ele. Então, irmãos, eu quero dizer que Jesus, Ele atuou nos 5 dons do ministério. Jesus, a Bíblia diz que vai te fazer entender que Ele atuou como pastor, como profeta, como evangelista, como mestre e como apóstolo. Jesus atuou nos 5 dons ministeriais. E agora Ele está tratando conosco sobre a responsabilidade, primeiramente, de um pastor carnal, a responsabilidade de um pastor carnal. A Bíblia carnal que eu digo, irmão, não é de forma, o pastor que vacila, o pastor que anda errado, não. Carnal que eu digo é carne e osso. A Bíblia diz que o pastor, ele chama pelo nome as suas ovelhas. A gente acabou de ler. O pastor, ele vai lá no aprisco, abre a porta e chama pelo nome as suas ovelhas. O nosso pastor, irmão, ele tem que conhecer, como Jesus disse, conhecer as ovelhas e as ovelhas serem conhecidas dele. Então, uma das características do pastor, a Bíblia diz que ele chama pelo nome, irmãos. Quantas ovelhas tem no aprisco, irmãos? Para o pastor ter essa intimidade de saber o nome de cada uma. Talvez, se eu for pregar aqui hoje e falar o nome, citar o nome de cada um de vocês, eu vou errar, mas o pastor não, ele tem que ter esse dever, ele tem que ter esse ímpeto de chamar cada ovelha pelo seu nome. Sabe por quê? Porque tem ovelhas que são um pouco mais sensíveis. Tem ovelhas que são um pouco mais sensíveis. E, às vezes, irmãos, quando o pastor, eu já ouvi ele falar isso, que não gosta de citar nome no microfone, no altar, porque tem pessoas que talvez, se você não citar o nome delas, ou falar o nome errado, vão se entristecer, porque a ovelha é sensível. E é por isso que o pastor das ovelhas, ele abre a porta do aprisco e ele vai chamar cada ovelha pelo seu nome. Deus, Ele te chama pelo teu nome nessa noite. Muita gente, eu estou falando, irmão, o Espírito vai ministrando no nosso coração, e coisas que não estão aqui no meu esboço, eu vou falar porque Deus está mandando eu falar nessa noite. Às vezes alguém pode te taxar por um apelido, irmãos. Talvez alguém até fez você sofrer bullying na tua infância, ou tem feito até hoje, você se entristecer por um nome que você ganhou, às vezes pelo bairro que você mora, às vezes pela família que você às vezes, irmãos, mas Deus, Ele te chama pelo teu nome nessa noite, e mostra para você que você tem importância. Não importa do que as pessoas te chamam, não importa como elas vão te taxar, não importa o que as pessoas às vezes pensam de você. O que importa é que Deus, Ele te chama pelo teu nome nessa noite e está dizendo que Ele te conhece. Então, uma das responsabilidades do pastor é saber o nome das ovelhas. Só que o pastor, a Bíblia está discorrendo e está falando também que ele não chama só pelo nome. Ele chama e as tira para fora. Tem uma revelação dentro desse texto, irmão, que é profunda. Como assim o pastor tira as ovelhas do aprisco? Sim, porque a ovelha não pode viver só dentro do aprisco. Porque a ovelha que fica só dentro do aprisco começa a ter alguns prejuízos, porque entra a desenvoltura, entra como é que se fala? O sedentarismo, entra a falta de articulação, porque ela só vive dentro do aprisco. Aí o pastor precisa tirar as ovelhas de dentro do aprisco e levar para beber a água do lado de fora do aprisco. Ele precisa levar ela para comer pastos verdejantes,
Porque em Salmos 23 a gente vai ver a história do pastor. O que o pastor faz? Ele faz deitar-me em pastos verdejantes, porque a ovelha precisa se alimentar não somente de ração, ela tem que procurar alguma coisa diferente, tem que procurar um alimento que vai dar talvez mais crescimento. Então o pastor, a gente vê muito isso. Essa semana, né, Mateus, o pastor levou algumas pessoas para comerem em algum pasto, porque o pastor, ele conhece o que a ovelha tem que comer. Ovelha de si só, ela não consegue identificar a erva que ela está comendo. Então é por isso que algumas ovelhas vivem passando mal, porque muitas vezes come coisa que não é para comer, se alimenta do que não é para se alimentar. É uma das características dela. Ela não é inteligente. Um dos animais, desculpa a expressão, mais burros que tem é a ovelha. Mais burro não, vamos melhorar isso aqui, mais inocente, porque ela vai comer do que ela vê pela frente. Mas o pastor tem que ter essa responsabilidade de dar o alimento, de trazer elas para fora para alimentar, para não ficar presa só dentro, porque dentro dá problema, só dentro dá problema, irmão. Se ficar muito tempo confinado dentro do aprisco, vai começar a dar problema. Então o pastor, ele precisa tirar as ovelhas para fora. Só que quando o pastor, ele tira, ele já conhece o caminho. Porque o pastor não vai tirar as ovelhas para um lugar que vai lhe levar perigo. Então a Bíblia diz que ele vai adiante das ovelhas. Ele vai, chama cada uma pelo seu nome, tira para fora e vai adiante delas. Quando eu falo que pastor vai adiante das ovelhas, eu me lembro do profeta Elias. Quando o povo viu que a obra estava crescendo, estava tudo dando certo, eles falaram: Senhor, o lugar que nós habitamos já está se tornando pequeno demais, já é estreito. A gente precisa tomar uma atitude. O que a gente vai fazer? A gente quer ir até o Rio Jordão, cortar madeira para ampliar o espaço, porque a escola de profetas estava se tornando pequena, estava chegando muita gente, estava chegando pessoas novas, mas precisava se expandir o espaço. Aí, Elias não ficou parado. Ele falou assim: eu vou com vocês. Porque para você delegar, você primeiro tem que dar exemplo. Para você dar responsabilidades a alguém, primeiro você tem que ir na frente. Porque tem um ditado popular que diz que o dono do defunto pega na cabeça. Se você não arregaçar as mangas e tentar delegar, você vai arrumar problema. Então, antes de mandar alguém fazer, você faça primeiro. Porque Jesus deu exemplo para os discípulos. Ele pegou uma toalha, irmão, pegou uma bacia com água, e ele colocou bem no cantinho. E de repente vai chegando os discípulos de um a um, e ele vai lavando os pés dos discípulos. Aí Pedro vai falar: Senhor, não vai lavar meus pés, o Senhor não vai fazer isso. Jesus fala: olha, eu tenho que lavar os teus pés. Aí vai acontecer um diálogo entre eles, e Jesus vai falar assim: eu estou fazendo isso aqui para eu dar o exemplo para vocês. Porque antes de eu mandar vocês fazerem alguma coisa, eu já estou fazendo para vocês verem quanto é importante você fazer antes de mandar, antes de delegar. Isso aborrece as pessoas, irmãos. Como que eu vou mandar em você se eu não dou o exemplo para você? Como que eu vou te cobrar se eu não faço? Então, um dos deveres do pastor é ir adiante das ovelhas. O pastor tem que sempre estar um passo à frente. Como eu disse, a ovelha, ela tem algumas características peculiares. Ela não sabe o alimento que ela está ingerindo. Outra característica das ovelhas é que ela só come na sua manjedoura. Você nunca vai ver uma ovelha comer no espaço da outra. Sabe por quê? Porque ela entende que aquele espaço ali é o dela para ela comer. Uma ovelha vai passar fome, irmão, pode estudar sobre a ovelha que você vai entender. A ovelha prefere passar fome do que comer no celeiro da outra.
Esse negócio de um querer puxar o tapete do outro, querer ocupar espaço do outro, não é coisa do eterno, irmãos. Porque a ovelha de Cristo, os cordeiros de Cristo, só vão comer na sua manjedoura. Porque Deus colocou uma responsabilidade para cada um. Deus deu um espaço para cada um. Então ocupe o espaço que Deus te deu. Porque o espaço sempre vai estar vago para você. Porque a ovelha de verdade não vai comer no teu espaço. Para com esse negócio de medo de perder. Para com esse negócio de medo de que vai se acabar. Porque o teu espaço Deus selecionou para você. Ela só vai comer na manjedoura dela. Abre para mim, Alícia, por favor, em Filipenses capítulo 4, versículo 11. Irmão, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Por favor. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira, em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, irmãos, você tem que entender que mesmo quando estiver em falta, você não precisa tentar meter a mão ou tomar o lugar de alguém, porque Deus não vai te deixar desamparado, irmão. Você tem que aprender a padecer necessidade, você tem que aprender a ter fome, você tem que aprender que no momento certo, Deus não vai te desamparar. Sabe por quê? Davi declarou assim: olha, eu fui moço e agora eu já estou até velho, mas em todo o meu tempo de vida, eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus não vai te deixar faltar, irmão. Eu costumo dizer isso: o homem só vê até a curva, depois da curva a gente não enxerga. Eu só estou enxergando até a porta, mas o que está atrás da parede eu não estou vendo, mas o meu Deus me garante que Ele não vai me deixar desamparado, então eu posso pisar sem ver o chão. É fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova daquelas coisas que nós esperamos. Então tenha certeza que Deus nunca vai te deixar desamparado. Não precisa você botar a mão no que é de ninguém, porque Deus vai providenciar no momento certo. A ovelha, irmão, estou falando de ovelha. Ela só anda com a cabeça suja de óleo. O pastor explicou isso aqui um pouquinho esses dias. O óleo é proteção contra o que vai entrar dentro do ouvido da ovelha e trazer um prejuízo irreparável. Um dia desses, uma amiga foi passar um momento comigo, com a minha esposa, alguns amigos, e eu aprendi, irmãos, uma coisa que eu nunca ia saber se uma amiga não me falasse. Ela fez algumas coxas de frango, botou ali num pote selecionado, eu falei: vamos tampar para não pousar mosca. Ela falou: não precisa fechar, porque foi frito e o óleo que está sobre a coxa que você deixou aí não vai permitir que as moscas pousem. Então, você tem que estar com o óleo do Espírito na tua vida. O azeite simboliza o Espírito Santo, irmão. Se você tiver o Espírito de Deus, não vai adiantar a sabedoria humana, não vai adiantar você ler, não vai adiantar você estudar, não vai adiantar você se lançar, se doar para o estudo, se você não tiver o Espírito de Deus na tua vida. Porque senão seria meramente coisas humanas. Jô Soares é um camarada expert em Bíblia Sagrada, mas se não tiver o azeite do Espírito na tua vida, vai entrar com bichão nos teus ouvidos e você vai passar prova. E quando entra, irmãos, olha só, porque o pastor às vezes cuida, mas a ovelha cisma de fugir, e às vezes acontece de entrar com bichão nos ouvidos.
É normal você ver ovelhas batendo cabeça. Porque quando o mosquito pousa, coloca seus ovos no ouvido da ovelha, a ovelha fica doida, irmãos. Ela começa a bater a cabeça para lá, bater a cabeça para cá, e ela não consegue ter uma direção correta para seguir. E você vai entender que as ovelhas, é normal, elas baterem a cabeça na parede até morrer. Porque deixou entrar coisa que não prestava dentro dos seus ouvidos. Selecione as suas amizades, porque a Bíblia fala que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Deus, Ele não quer que você fique na roda de escarnecedores. Ah, mas é crente, mas está falando mal do outro, é escarnecedor. Sai de perto, se afasta, porque tem coisas entrando dentro do teu ouvido, e daqui a pouco, irmãos, Deus me livre, estiver batendo cabeça para lá e batendo cabeça para cá, e tiver ter uma morte espiritual, porque Jesus Cristo veio trazer vida, e vida com abundância. Oh, glória, eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Aleluia. Ele tem vida para você. A ovelha, ela não consegue dormir em outro lugar a não ser o que já foi preparado para ela. Ela só vai dormir aonde foi preparado para ela. A ovelha não consegue dormir a não ser na sua cama, no seu lugar. A ovelha não ocupa a cama dos outros. A ovelha nunca vai ocupar a cama alheia. Ela só vai dormir na cama dela. Eu fico pensando, como homem de família. Vai colocar um aprisco, mais de 100 ovelhas às vezes. Como pode cada uma conhecer o seu cantinho? Cada uma conhecer o seu espaço, cada uma conhecer o seu devido lugar onde repousar a cabeça. Essa característica, irmão, mexeu comigo. Porque é pesado falar sobre essas coisas. Mas eu não posso retrair o Espírito Santo. Porque a Bíblia fala assim, não extingais o Espírito Santo. E o Espírito Santo está ministrando ao seu coração. Dorme na cama que Deus te deu, porque você não precisa ocupar espaço de ninguém. Você não precisa e não deve ocupar a cama de ninguém. Deus te trouxe como ovelha. Ovelha não sai do lugar que Deus colocou. Então, irmãos, Jesus ele vai explicar algumas coisas, mas os discípulos não vão entender. Aí Jesus vai trazer o contexto. Ele vai falar, eu sou a porta das ovelhas. Vocês não entenderam ainda o que eu estava querendo transmitir. Aí ele vai falar, olha, o ladrão, ele só veio para roubar, para matar e para destruir. O ladrão não tem outro objetivo com a ovelha, irmão. O ladrão ele só vem para matar, só vem para roubar, só vem para destruir. Por quê? Ovelha para o ladrão não tem valor nenhum. Irmãos, você já viu um ladrão roubar um celular de R$1.000 e vender por R$1.000? Qualquer R$50, irmãos, ele vai vender o celular porque ele não trabalhou por aquilo. E é por isso que o ladrão ele não vai tratar de ovelha, ele só vai querer extrair o que a ovelha pode dar de melhor, ele só vai querer a carne da ovelha, só vai querer a lã da ovelha, ele não vai fazer nada pela ovelha porque ele é ladrão, a função dele é roubar, matar e destruir, então ele só vai roubar, matar e destruir, ele não vai fazer mais nada. Ele vai lá no curral das ovelhas, vai arrebatar a ovelha, só para roubar, matar e destruir. Só que às vezes nós demos muito ouvido para o ladrão. A voz do ladrão, irmão. O ladrão vai dizer que não presta, que não tem valor, que não vale nada. Ele vai te destruindo, vai acabando com a tua vida. E quando você for ver,
Morreu, acabou. Porque o ladrão não vai fazer nada com você a não ser te destruir. Aí ele fala assim, mas eu sou diferente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. A função do bom pastor, o Senhor Jesus, como eu disse, ele veio para que nós tenhamos vida e vida plena. Então a única coisa que você vai ter de Jesus são coisas boas. É vida que Ele tem para você. É tirar esse passado de derrota da tua vida, essa coisa que te aprisiona, esse peso nas tuas costas. Ele quer tirar esse fardo que você carrega em cima de você, que Ele não te deu, porque Ele veio te dar vida. Jesus, irmãos, não estou falando de pastor carnal, estou falando de Jesus. Tudo que Jesus veio trazer para nós está relacionado à vida. Ele é a própria vida. Só que, dentro desse contexto, tem o mercenário. O mercenário é o pior de todos. Porque o ladrão você já sabe a intenção. O ladrão você já sabe quem é. O ladrão você já sabe para o que veio. Só que o mercenário, que às vezes confunde a nossa mente. Abre para mim, Alícia, por favor. João, capítulo 10, versículos 12 e 13. Olha só o que o mercenário é. É muito diferente. Às vezes ele é até confundido com o pastor. Olha a função do mercenário. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado das ovelhas, é a função dele, irmãos. A palavra mercenário já diz tudo. O mercenário, ele só trabalha por dinheiro, finança. Tudo que importa para o mercenário gira em torno do dinheiro. Então, o que não é pastor, que não é dono das ovelhas, ele só vai ter interesse nisso aqui, ó. Ele não vai lutar, ele vai ver vir o lobo, que vem para devorar a ovelha, e ele vai fugir. A Bíblia está falando, não sou eu. Olha lá, o mercenário foge. Quando um verdadeiro pastor vê o lobo se aproximar, irmão, ele não vai deixar a ovelha desamparada, ele não vai largar a ovelha sozinha. Porque cuidar de ovelha bem é muito fácil, mas Deus está falando conosco nessa noite. Você precisa cuidar de quem tem carrapicho, você precisa cuidar de quem está fraco, você precisa cuidar de quem se perdeu, porque o verdadeiro pastor, ele deixa as 99 ovelhas no aprisco e vai atrás daquela que se perdeu, porque as 99 está bem, não precisa de cuidado. Quem precisa de cuidado é quem se perdeu, irmãos. É quem deixou entrar mosquito no seu ouvido. É quem deixou o lobo arrebatar, é quem se perdeu pelo caminho. O mercenário não vai ter cuidado, o problema é dele. Se vira para lá, deixa para lá, eu não quero saber. É rebelde, vai não sei o quê. É por causa disso. É sobre isso que nós estamos falando. Jesus está falando, eu sou o pastor, eu dou a minha vida por elas. Davi está lá, irmãos, diante do rei Saul. Aí o rei Saul vai falar assim: veste a armadura nele. Senhor, tira isso de mim, eu não vou conseguir andar. Estava zombando de Davi, Saul daquele tamanho. Davi pequenininho, botou a armadura para quê? Sabia que não ia dar. Aí ele vai falar assim: Davi, é você que quer pelejar contra o gigante? Me mostra teu currículo. Qual é o teu histórico? Davi vai falar assim: olha, eu sou pastor de ovelhas, mas enquanto eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, vinha um lobo. Vinha um lobo, não, vinha um leão. E quando o leão vinha, eu garrava no queixo dele, garrava na barba, arrebentava com o leão. E de repente eu vinha um urso. E quando o urso se aproximava para arrebatar as ovelhas, eu garrava com ele, me embolava com ele e destruía o urso.
porque eu tinha cuidado das ovelhas do meu pai. E Deus te colocou aqui dentro para você ser cuidado, irmão. Não deixa qualquer coisa entrar nos seus ouvidos. Aí, nós vamos entender que Jesus, ele cuida das suas ovelhas. O bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. Abre para mim, por favor. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 3. Jesus disse que tinham ovelhas que ainda não eram do aprisco. Eu tenho algumas ovelhas que ainda não são desse aprisco, mas um dia elas farão parte desse aprisco. Jesus estava nos resgatando naquele momento, irmão. Ele estava falando assim, o povo judeu se gaba demais, porque acham que Deus é só para eles. Mas eu ainda tenho ovelhas que não são desse aprisco, que vão fazer parte deles. Diz assim, sobre ainda os mercenários, que não são pastores de ovelhas. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá. Também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Está vendo que eles farão de vós negócios? É assim que o mercenário age. Teve uma vez que eu cheguei aqui na VNT no meio da pandemia, e eu ouvi uma coisa que me encantou, irmão. O pastor Rui falando sobre o auxílio emergencial. E o pastor falou assim, irmão, cuida da tua casa. Não traz o teu dinheiro do auxílio todo para a igreja, porque a tua família precisa de você. Mas o mercenário, ele age diferente. Ele vai fazer de você negócio, ele vai ver o que você vai trazer de lucro para ele. Ele não vai visar a tua vida, ele vai querer saber só quanto você dá de dízimo e quanto você dá de oferta. Ele vai ver, chegar o lobo e vai, dá no pé. Eu vou concluir, irmãos. Já vou concluir. As ovelhas que não fazem parte ainda do aprisco, eu quero dizer para você uma coisa. Em Título capítulo 2, versículo 11, Paulo vai falar assim: porque a graça de Deus tem se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tem gente que está dentro da igreja, mas ainda não foi inserido nesse aprisco. Eu quero dizer para você que a salvação não se restringe somente a nós que pregamos, somente a nós que cantamos, somente a nós que falamos da palavra. Essa palavra se direciona para você também, que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todo mundo. Para de se taxar de pior do que os outros por um erro que você já largou há muito tempo. Você tem direito a essa salvação, irmão. Não deixa ninguém te enganar. Abre 2 de Pedro para mim, Alícia, por favor, continua aí. No capítulo de número 2, versículos de número 9 e versículo de número 10. Assim, 1 de Pedro, perdão.
Olha o que Jesus está falando sobre você que se acha coitadinho, que acha que você não vale nada, que acha que você não presta. Olha o que Jesus está falando para você. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres o povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Você já alcançou o favor de Deus, então não se tenha como um desgraçado, irmãos, porque é o sangue de Jesus. Não fui eu que fiz essa obra. Não foi o pastor Rui que fez essa obra. Não foi o evangelista Tiago de Carvalho que fez essa obra. Foi o todo-poderoso Senhor Jesus que trabalhou para que você fosse inserido nesse aprisco. Ele está te trazendo a memória nessa noite. Outra coisa. Jesus falou assim, olha, fui eu que dei a minha vida pelas ovelhas, eu estou dando, eu estou entregando, é da minha vontade, eu quero fazer isso, é eu que quero entregar a minha vida pelas ovelhas, ninguém tira de mim, é eu que dou, porque Satanás não tem mérito nisso, sou eu que estou entregando, não é ninguém que está me forçando a nada. Eu tenho livre-arbítrio, mas eu escolhi me doar, eu escolhi me dar, eu escolhi me fazer maldição por um povo que nem merecia. Versículo 17 de João 10, por favor, Alice. Eu vou concluir já no próximo texto. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Por favor, adiante. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Por obediência ao meu Pai, mesmo sabendo que é doloroso, eu decidi dar. Você não deve, irmão. Deus te escolheu, irmãos. Eu estou falando aqui sobre pastor, não tem só o pastor Rui dentro dessa igreja. O Espírito Santo está ministrando ao meu coração e está falando, eu vou levantar pastores aqui para cuidar de ovelhas. Então aprenda nessa noite. Ele escolheu dar a vida dele. Mas tem gente que está com as pernas tremendo, não está aguentando o peso, irmão. Não está aguentando a responsabilidade, está todo trêmulo, porque não consegue continuar a caminhada, mas Jesus quer te fortalecer nessa noite e te colocar como Ele quer. Jesus está falando assim, Senhor, se possível for, passe de mim esse cálice, eu não quero beber desse cálice, eu sei que é muito doloroso, Senhor. Aí ele vai olhar e vai falar, Senhor, mas olha, eu sei que eu estou falando isso, mas o Senhor não tem muito a ver com sentimento, porque sentimento sem a tua palavra não serve de nada. Eu senti, mas se não tiver a tua palavra, não vai adiantar de nada, porque o princípio está aqui, ó, palavra de Deus. Senhor, todavia seja feita a tua vontade, não seja feita como eu quero, mas como tu queres. A gente é cheio de vontade própria. Eu vou ministrar ao teu coração uma palavra aqui nessa noite. Hebreus capítulo 5, a Bíblia diz que vocês já deveriam ser mestres, mas tem necessidade ainda que eu vos crie com leitinho, querendo voltar a cumprir os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Era para vocês já estarem ensinando a muitas pessoas, mas com essa mentalidade não dá. Tem gente que cuida com muita tristeza, sempre reclama, Senhor, de novo, Deus está me dando muito trabalho, Senhor, eu vou largar. Irmão, eu estou falando isso porque eu já passei por situações assim. Fala, Deus, agora eu vou abrir mão porque está me ferindo, está me machucando. Mas o que importa, quem cuida das minhas feridas é Deus. Quem me dá remédio é Deus, quem me dá força é Deus.
Muitas vezes eu já pensei não em largar a igreja, mas largar pessoas. Mas o amor que Deus colocou dentro de mim me constrange e fala assim: Ele precisa de você, ela precisa de você. Não larga, não abandona, porque eu vou fazer um vaso de valor na minha presença. Não devemos cuidar do rebanho de Deus forçadamente. Não devemos cuidar por ganância. E nem tampouco com autoritarismo. Porque, infelizmente, a gente perde pessoas. Estou falando, irmão, pelo amor de Deus, eu estou falando aqui movido pelo Espírito. Se coloca, irmão, nesse lugar. Uma vez eu fui pregar numa igreja, eu falei assim, quando eu era imaturo, quando eu ouvia uma pregação, eu ficava pensando assim: fulano tinha que estar aqui, ciclano tinha que estar ali, beltrano tinha que estar ouvindo. Mas eu entendi que eu precisava estar, que a mensagem eu recebi para mim, as correções eu peguei para mim, eu não joguei para ninguém. Quando eu amadureci foi assim. Deus, obrigado por essa palavra. Senhor, obrigado por essa correção. Autoritarismo não é autoridade. Autoridade não está no tom da tua voz. Autoridade não está no que você ganha no teu bolso. Autoridade não está na roupa que você veste. Autoridade não está no você achar alguma coisa. Autoridade está no nome de Jesus. E é por isso que nós não devemos ser autoritários, irmão. Mandar nas pessoas. Nós não podemos forçar as pessoas. Nós não podemos nos sentir forçados a cuidar do rebanho que Deus. Eu sei que é difícil. Eu já pensei em largar pessoas, como eu disse. Mas o amor que Deus colocou dentro de mim me constrange a continuar. Abre para mim, Alícia, por favor, para encerrar. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número 2, até o versículo 4. Irmãos, pega isso daqui para a tua vida. Deus vai destravar alguma coisa aqui hoje. Quando você pegar e tomar isso daqui para a tua vida, Deus vai destravar a mente. Deus vai dar crescimento. Diz assim a palavra do Senhor: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, que é o dono das ovelhas, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Deus tem projeto na tua vida muito grande. Se a Bíblia diz isso, não atenta cada um para o que é seu, mas para o que é do próximo. Sobre você carregar a carga um do outro, sobre você segurar as broncas de algumas pessoas. Eu sei que é difícil, mas toda vez eu vou fazer a mesma coisa. Poxa, mas já me feriu tantas vezes. Então você não cumpre a palavra de Jesus que fala: perdoa não só 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Senhor, mas já me machucou tanto, deixa machucar. Porque o que tem para você é isso aqui, ó, incorruptível coroa de glória. É com amor, não é com violência, não é com força, não é ameaçando, não é praguejando, não é falando mal, não é destruindo, porque o ladrão já tem essa função. Mas Deus quer te colocar para cuidar de pessoas nessa noite. Coloca sobre os seus pés, irmão, em nome de Jesus. Irmão, Jesus te ama muito. Ele te ama demais. Ele te selecionou e te chamou pelo teu nome para você estar aqui nessa noite. Sabe por que muitas vezes, mesmo sem vontade, você toma um ânimo para vir à igreja? Não é pela sua própria força. É porque o Espírito te impulsiona. Sabe por que muitas vezes você já falou que ia largar Jesus e não conseguiu? Porque o sumo pastor está no controle da tua vida. Ele vai estar sempre pronto, com o cajado na mão. O cajado o pastor usava para quando a ovelha ia para um pouco mais longe, ele tacava o cajado perto da ovelha para a ovelha se assustar e voltar para o caminho. Muitas vezes o cajado bate nessa ovelha, o cajado às vezes bate, o pastor joga para assustar, às vezes bate, e machuca, dói.
mas é só para colocar a ovelha no seu devido lugar. Porque a ovelha é facilmente enganada, é facilmente arrebatada do curral. Mas Jesus, com o seu cajado de misericórdia, está aqui nessa noite para nos tirar do buraco, para nos tirar do momento vergonhoso que nós estamos vivendo, para nos tirar do momento de escassez espiritual. O sumo pastor, ele veio cuidar de você nessa noite. E é por isso que você vem para a igreja, não é com a sua própria força. Porque diversas vezes você já pensou em desviar do caminho, e o pastor jogou a vara para te colocar no seu devido lugar. Ele tacou a vara para te assustar. E você voltou à tona, falou: o que eu estou fazendo da minha vida? Para onde eu estou indo? O meu caminho é esse daqui, o caminho que eu tenho que traçar é esse daqui. Porque é aqui que tem pastos verdejantes. É aqui que tem águas tranquilas. É aqui que Ele prepara a mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. É aqui que Ele me coloca em primeiro plano. É aqui que Ele cuida de mim. Eu quero dizer para você, não sair do caminho que Deus te colocou. Não se deixe levar pela voz do estranho. Você conhece a voz do teu pastor. E o teu pastor está falando contigo nessa noite. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus, do nosso pastor Rui.